Oi, eu sou a Marina do Sociedade AV e eu sei que a gente não se vê há muito tempo, mas eu também não posso garantir que voltamos de vez e estamos trabalhando para fazer isso. Mas como a gente tem nosso clube 4x2 junto com as meninas de Estágio de Prosa, a gente tem esse projeto do Fim dos Tempos em que a gente vai ler distopias até o início do ano que vem. Então vamos, fazer esse vídeo porque esse vídeo está um pouco atrasado. Era para ter saído no mês passado, mas vamos lá, a gente tarda, mas não falha. Ou não. Bom, esse vídeo é sobre Minority Report. Eu e a Bells, a gente resolveu dividir. Eu fiquei com Minority Report e ela ficou com O Homem do Castelo Alto. São duas novelas. Minority Report é um pouquinho menor, mas... é um pouquinho menor não, é consideravelmente menor, mas são duas novelas mesmo assim. Então, assim, já não é um livro, né? Então, algo menor, dá pra ler um pouquinho mais... com um pouquinho mais de tranquilidade. Faz tanto tempo que eu não gravo vídeo que eu tô até me enrolando. Mas, enfim, Minority Report é uma novela do Philip K. Dick. Ela foi publicada em 56, tem um tempinho. E, bom, Minority Report, acho que as pessoas conhecem a história, porque teve o filme com Tom Cruise, foi um filme até bastante difundido. Eu não vi o filme, eu sempre inclusive confundo com o Bourne, os 3 Bournes lá, os 4 Bournes. Enfim, Ultimato Bourne, não sei o que Bourne. E eu sempre confundo os dois. Tanto que eu conversei com a Bells várias vezes. Mas não é o Matt Damon no filme? Como assim é o Tom Cruise? Mas enfim, é o Tom Cruise. E, bom, Minority Report vai contar a história do Anderton. Ele é um dos líderes de uma das divisões da pré-crime. De uma das divisões da polícia que é a pré-crime. Então, a pré-crime, ela seria como se fosse uma agência. Essa agência, ela usaria os precogs. Os precogs, eles são como se fossem uns mutantes, uns X-Men, que eles preveem o futuro. Mas, enfim, no conto a gente vai descobrir que cada um tá ali sintonizado com uma parte do futuro, mais ou menos. E, bom, o que acontece? A pré-crime, ela prevê os crimes que vão acontecer. Então, antes que a pessoa cometa aquele crime... a pré-crime vai lá e prende a pessoa, né? Eles passam o relatório pro exército, se eu não me engano, e o exército prende a pessoa. E o que acontece? O Anderton, ele recebe um relatório da pré-crime dizendo que ele vai ser a próxima pessoa que vai assassinar alguém. E é um homem, o Kaplan, um cara que ele nunca viu, que ele não sabe quem é, que ele nunca ouviu falar. E a partir daí ele começa a achar que tem alguma conspiração, que tá acontecendo alguma coisa, porque entrou alguém novo pra trabalhar lá na pré-crime. Que é o... Gente, o nome dele não é esse, mas eu li em época de eleição e eu só consigo chamar o homem de Witzel. E aí eu não consigo lembrar qual é o nome dele. Mas eu vou deixar o nome do Witzel, que não é Witzel, eu vou deixar aqui na tela pra vocês saberem direitinho qual é o nome dele, porque eu não vou lembrar. Eu juro pra vocês. Mas enfim, o Witzel chega lá, ele tá assumindo a pré-crime, né? O Anderton tá começando a ficar velho, aquela coisa já de aposentadoria. E, bom, ele acha que tem uma conspiração, que a mulher dele tá conspirando, que o Witzel entrou lá pra conspirar junto e que eles vão tirar ele da pré-crime. E aí... tudo bem, ele tem que fugir e tudo mais, toda aquela enrolação. E, enfim, aí o que é importante dizer é que Minority Report é relato da minoria, né, literalmente. Então, relatório, no caso. E aí, o que é interessante, no caso, que vai dar o nome ao conto, é que o Anderton, ele vai atrás de procurar o relatório da minoria. Então, como eles têm esses precogs, cada um tá num tempo, ele quer, digamos assim, o último relato, que seria justamente esse relato da minoria, pra saber o que vai acontecer, né, digamos assim, se ele tem alguma saída, o que pode rolar ali durante... com esse trâmite, né? Então é muito interessante porque basicamente são 3 relatórios, tem o relatório da maioria e o relatório da minoria. Então é bem legal a gente ver esse percurso, né? Mas enfim, tem algumas coisas que me incomodaram um pouco. Primeiro que, tudo bem, a gente tá aqui lendo distopias e
bom, todo mundo sabe que as distopias estão dentro da ficção científica, mas eu não sei, tem alguma coisa em Minority Report que não bateu comigo, sabe? Tanto que a minha ideia era ler a novela e depois assistir o filme para poder comparar os dois. Até porque dizem que o filme tem uma diferença fundamental entre o filme e a novela. Mas assim, depois que eu terminei de ler o conto, sabe aquela coisa de não sentir forças pra ver o filme? Fiquei meio, ai, tá bom. E eu queria falar em relação ao final, porque enquanto tava lendo, né, eu pensei em 2 finais possíveis. E aí agora, como a gente trabalha no conto essa relação de passado, presente, futuro, justamente porque eles anteveem os crimes, e nesse universo, inclusive, eles não têm crimes há 5 anos, não têm assassinatos há 5 anos. Então, bom, tinha 2 finais possíveis, né? O Anderton, ele não mata o cara, e aí o que significaria? O que seria talvez clichê, porque ele teria aquela coisa de livre-arbítrio e tudo mais. Então, pensando em viagem no tempo, eu fiz muitos paralelos com viagem no tempo. E pensando em viagem no tempo, isso seria como se fosse, quando a gente fala que tem eventos fixos, né? Então que você poderia mudar, digamos, a linha do tempo da história, mas não poderia mudar esses eventos fixos. Mas o que ainda significaria que você tem livre-arbítrio, que o destino ele não está todo traçado, que você pode mudar certas coisas no destino e que elas acontecem, que nem todas elas estão previstas nessa linha do tempo. E nem todas elas são fixas nessa linha do tempo. E teria outro final, que seria um final basicamente traçado pelo destino. O que, pensando também em termos de viagem no tempo, seria um final que eu gosto pra viagem no tempo. Porque é aquela coisa de tipo, olha, se tem alguma coisa acontecendo nesse exato momento, não adianta você voltar, porque se você volta, significa que isso já aconteceu. Entendeu o que eu tô falando? Eu não sei se é porque às vezes eu fico meio confusa quando eu falo de viagem no tempo. Eu entendo isso, eu sei que eu tenho essa falha, mas enfim, eu me empolgo muito falando nisso. E olha que eu nem sou a pessoa mais indicada pra falar de viagem no tempo. Não sou mesmo a pessoa mais indicada, eu sou a menos, inclusive. Mas seria aquela coisa cíclica, né? Então, assim, eu faço alguma coisa, tem alguma coisa acontecendo no presente, se eu volto pro passado e eu, teoricamente, mudo esse passado, na verdade eu não mudei esse passado. Eu mudei esse passado pra como o presente já tá configurado, entendeu? Então, assim, eu voltei pro passado pra mudar o presente, mas na verdade o que eu fiz no passado é o que aconteceu mesmo no presente. Então, e aí basicamente esse segundo final de Minority Report seria assim, né, essas 2 possibilidades de finais que eu pensei. Então seria um final que se encaixaria dentro do livre-arbítrio e a outra que não se encaixaria, seria um destino já traçado. E, enfim, tem coisas que me agradam nesse final, nos 2 finais, como tem coisas que me desagradam, né? Eu gosto desse final do destino já traçado, porque eu gosto dele no sentido de que eu acho que ele é menos clichê. Mas eu também não gosto, principalmente nesse contexto que seria Minority Report, porque justamente por causa da questão do livre-arbítrio. Porque seria uma coisa muito engessada, sabe? Olha, então a pessoa, se sair o relatório com o nome dessa pessoa, que ela vai cometer um crime, ela não tem nenhuma chance de se arrepender, nenhuma chance de voltar atrás. A partir do momento em que sai esse relatório, ela vai cometer aquele crime e é isso, sabe? Ela é uma pessoa criminosa. Mesmo que você não dê chance dela cometer esse crime no fim das contas, entendeu? Porque você acaba prendendo essa pessoa. E o outro seria o final com livre-arbítrio, no caso. E que seria um pouco clichê, por mais que fosse menos engessado, digamos assim. Enfim, como aconteceu o final, que eu não vou falar aqui, mas que eu gostei e não gostei. Eu gostei
pelo contexto da coisa toda, porque tinha toda a questão da empresa, de como ia ficar a empresa e a credibilidade da empresa. E eu não gostei por esses motivos que eu acabei explicando, mas que eu não vou falar aqui qual é o final e qual não é o final. Mas a impressão que eu tive lendo as coisas que falam até sobre o filme é que o filme ele tem uma outra pegada que não vai de encontro ao conto, que os dois têm no meio do caminho eles acabam seguindo caminhos diferentes. E eu não sei, mas fiquei com a impressão de que fosse no final. Então, se você aí viu o filme e leu o conto, por favor, vamos conversar. Ou então, por favor, me convença a ver o filme, porque eu realmente fiquei com o pé atrás de assistir o filme. E também outra coisa que me incomodou um pouco é que eu achei a escrita do Philip K. Dick muito enxugada, sabe? Eu acho que eu já falei aqui que eu tenho problemas com a escrita do Ray Bradbury. A gente releu o Fahrenheit 451 há pouco tempo, inclusive eu gravei a resenha. Eu vou até deixar aqui nos cards caso alguém queira ver. Mas eu tenho esse problema com o Ray Bradbury e eu achei que o Philip K. Dick ele é pior. Porque assim, o Ray Bradbury, por mais que eu acho que a escrita dele seja enxugada, seja bem enxuta, eu não tenho a impressão de perder informações quando eu leio o Ray Bradbury. E o Philip K. Dick me passou essa informação, me passou essa impressão de que eu tava lendo e as coisas estavam correndo tão rápido, sabe? Que é uma narrativa tão... Não é nem fluida, mas é rápida nesse sentido, de que eu tava perdendo informações, de que tinha alguma coisa que ele podia ter colocado ali, que ele não colocou e que... Enfim, que agora passou, sabe? Mas eu tive essa impressão e eu não gostei muito da escrita do Philip K. Dick. Mesmo que assim, eu sei que nesse caso o mais importante seria a história em si, mas mesmo assim eu tenho um problema sério porque não deixa de ser literatura. Esse é um problema que eu tenho, aliás, com a galera de fantasia e de ficção científica no geral, porque às vezes eu acho que eles ficam muito focados em roteiro, em plot twist, e assim, tudo bem, isso é importante, mas a escrita também é importante, sabe? Se você ficar focado só no roteiro, cara, então, sabe, monta um roteiro pra um curta, pra um filme, não escreve, entende o que eu tô falando? E assim, e isso me pegou um pouco porque eu fiquei meio um pouco desanimada com a novela num geral, né? Não fiquei enquanto eu tava lendo foi bem tranquilo. É uma novela muito rápida. Eu li em 2 dias, mas eu poderia ter lido em 1 facilmente. Eu li em 2 dias porque, enfim, eu tinha muita coisa pra fazer, as coisas da faculdade e tudo mais. Mas é muito tranquilo de ler, num geral. E, enfim, o que eu queria dizer aqui agora, no final, acabando esse vídeo, é que eu gostei, mas tenho minhas ressalvas. Se você leu junto com a gente, vamos conversar, talvez, se você quiser falar alguma coisa também, porque não sei. Mas, assim, o que eu queria dizer é que eu quero ler outras coisas do Philip K. Dick, até pra fomentar um pouco mais essa minha opinião sobre ele. Eu acho que, assim, esse meu primeiro contato com o Minority Report foi importante, mas, sabe, ainda não me deixou com aquela coisa de, uau, li Philip K. Dick e é isso aí, a obra do cara. Não me deixou com essa sensação, muito pelo contrário, né? Eu sei que ele tem vários livros, que ele tem vários contos e novelas e não sei o que. Então eu ainda tá tudo um pouco nublado. Então, o que eu queria pedir é, se você aí que tá me assistindo, eu sei que a gente não tem muito esse público de quem lê ficção científica e distopia e tudo mais, mas se você que tá me assistindo, que gosta de Philip K. Dick, eu queria dizer que eu não desisti. E se você tiver algo pra me indicar, algo que você acha, não, putz, eu acho que esse conto X ou essa novela X a Marina vai gostar. Então, assim, eu tô aberta a outras sugestões. E aí o Philip K. Dick, e essa a impressão que eu tive quando eu terminei de ler, que eu achei meio meh, não desgostei, não amei, mas foi aquela coisa de, tá, ok, próximo.
E é a impressão que eu tenho com vários filmes, principalmente de ficção científica, porque eu não costumo ler muitas coisas de ficção científica, que eu não gosto muito, sabe? Que eu fico meio, tá bom, vi esse filme, legal, próximo. E foi essa mesma sensação que eu tive lendo a novela do Philip K. Dick. Mas, enfim, eu já falei muito, eu acho que... não sei, eu acho que o vídeo não tá enorme, mas eu sei que eu já falei muito. E, bom, é isso. Me diga aí o que você quiser nos comentários, caso você queira comentar. Eu recebi um comentário no outro dia dizendo que a impressão que a pessoa tinha era que quando eu pedia os comentários era que não ia ter conteúdo caso as pessoas não comentassem. Gente, pelo amor de Deus, não é isso, sabe? Não se esqueça de curtir esse vídeo, caso você tenha gostado. Não se esqueça também de se inscrever no canal do Chá de Prosa, porque os vídeos estão saindo aqui, também estão saindo lá. A Sociedade já vê em tudo quanto é rede social, no Facebook, no Twitter, no Instagram. A gente tem uma newsletter agora e a newsletter está sendo constantemente atualizada de 15 em 15 dias. Então, a gente não tá ainda... a gente não voltou de vez pra cá, mas estamos lá na newsletter sempre. E, bom, é isso. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.